Oi gente, aqui é a Laura do Instagram Eu Quero Ser Juíza e hoje eu venho com um vídeo um pouquinho diferente. Eu sempre indico lá no meu Instagram várias dicas de filmes e séries que eu adoro assistir. E muitas vezes, junto com essas dicas, eu comento o tema e digo, nossa, super importante pra gente estudar sobre processo penal, tema tal, direitos humanos, enfim. Eu faço essa associação com temas jurídicos. E há algum tempo eu pensei em trazer para vídeo uma discussão um pouquinho mais profunda sobre os temas jurídicos que eventualmente aparecem nessas séries e nesses filmes que a gente assiste. Eu acho que é super interessante, há muita série e há muito vídeo que tratam sobre temas jurídicos e eu acho que é uma forma da gente consumir esse tipo de entretenimento de uma maneira super útil. Às vezes a gente lembra de determinados temas por causa de séries e casos que a gente teve contato. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários sugestões, me digam que gostam para que eu continue fazendo, tudo bem? Bom, hoje é segunda-feira, dia que eu tô gravando esse vídeo, e ontem foi domingo, eu assisti uma série documental no Netflix muito interessante, que é o caso Cyntoia Brown, tá? Esse caso, ele é um caso que ganhou bastante fama recentemente, porque ele teve uma finalização ano passado. E aí foi lançado esse documentário e, enfim, tem muita coisa na internet sobre ele, né? Tá bastante em alta. Mas vamos lá, eu vou tentar resumir. Eu selecionei 4 temas que me saltaram os olhos assistindo e eu quero compartilhar com vocês, tá? Tentando fazer com que a gente relembre alguns temas jurídicos que são importantes e que a gente faça essa associação para fins de memorização. Bom, eu vou resumir de maneira geral. Se você por acaso quiser assistir antes, para o vídeo e volta depois para ver, mas eu acho que você pode também assistir esse vídeo antes de assistir ao documentário, porque você já vai assistir com outros olhos, prestando atenção nos temas que eu vou tratar aqui, tá bem? Bom, vamos lá. Em resumo, a Cyntoia Brown era uma menina de 16 anos que foi condenada por assassinato do Johnny Allen, um cara de 43 anos, tá? Então, em nenhum momento há um questionamento sobre a condenação pelo homicídio, há a confissão desde logo e os problemas em torno dessa condenação são outros. Então, vamos lá. A Cyntoia, isso vai ser uma coisa trabalhada durante o documentário inteiro, ela era uma menina que a gente pode dizer em situação extremamente vulnerável. Primeiro que a família biológica dela é uma família, e ela inclusive aparece no documentário, retratada como uma família com extrema dificuldade social, uso e abuso de drogas. A mãe e a avó foram extremamente abusadas sexualmente, fisicamente, psicologicamente pelos companheiros. Inclusive elas se utilizam hoje de medicamentos psicoativos porque têm condições psicológicas extremamente frágeis, psíquicas. Então ela vem de um contexto, inclusive genético, isso é ventilado lá na série, um contexto bastante complicado. Mas ela é adotada ainda bebê. Então, apesar dela ter contato com essa família biológica, ela de fato cresceu num lar um pouco mais saudável com a mãe adotiva. Mas isso ainda não foi suficiente para que ela fugisse desse contexto social extremamente difícil. Então, a Cyntoia foi uma adolescente difícil, ela fugia de casa, ela não frequentava a escola ou evitava frequentar, né? Ela não gostava da escola. Ela se envolvia com amizades e relacionamentos ruins. O namorado da época dela, ele era considerado um financiador da prostituição. Ele também era conhecido como corta-gargantas, extremamente violento. A Cyntoia fazia uso de álcool e drogas, enfim. Ela era o que hoje a gente considera uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. E um dia ela saiu para se prostituir, buscando um programa, amando desse namorado que controlava essa vida dela. E ela vai a um posto de gasolina e nesse posto ela tenta conseguir esse programa. E aí um carro é o Johnny Allen, esse cara mais velho de 43 anos, que contrata esse programa, né? Eles acordam lá um valor e ela vai pra casa dele. E lá na casa dele, e aí isso é explicado mais no processo, eu não vou me ater a esses detalhes, ela se viu numa situação
de medo. Ele tinha muitas armas em casa, ela se viu num contexto de medo e ela matou, né? Ela realmente praticou homicídio. Ela vai alegar que esse medo, esse contexto nesse dia com o Johnny Allen, ele realmente ensejou uma legítima defesa. Essa é a tese que é adotada, pelo menos no primeiro julgamento, na primeira etapa do julgamento. Mas fato é que ela é condenada, então essa tese não é aceita, né? Bom, a primeira coisa, o primeiro tema dos 4 que eu selecionei é exatamente uma diferença gritante que há entre o sistema penal juvenil e o sistema penal adulto nos Estados Unidos e no Brasil. O que acontece? A primeira audiência da qual a Cyntoia ela vai fazer parte é uma audiência para definir se ela vai ser julgada no sistema penal juvenil ou no sistema penal adulto. E aí isso no Brasil não aconteceria. Porque a gente sabe que no Brasil, o único critério para definir se uma criança vai ser levada, uma criança, na verdade, um adolescente, né? Ele vai ser julgado por um ato infracional, aqui a gente não chama de crime, perante a vara da infância e da juventude, é um critério único e exclusivamente da idade. Precisa ter tido os 18 anos completos na data da ação ou da omissão, né, do fato, para que ele seja julgado no sistema penal adulto. Então, a idade é o nosso único critério. Menor de 18 é ato infracional. Pode ser a internação com a privação da liberdade ou não, ou pode ser uma outra medida aplicada. Então, há uma construção de um critério que é um critério que está na lei, o da idade, mas é um critério de política criminal mesmo, que foi definido como o apto a fazer essa diferenciação. Já nos Estados Unidos, e isso fica claro lá no caso, o critério adotado é um critério biopsicológico, no sentido que vai ter uma avaliação das condições pessoais daquele adolescente. Ou seja, será que ela era alguém que conseguia entender, ela era apta a se comportar como um adulto e, portanto, deveria ser julgada pelo sistema penal adulto? É um critério um pouco complicado, porque realmente é um fator, é difícil, é subjetivo, né, esse critério, é uma coisa complicada de ser avaliada por uma junta médica, pode dar origem a muitas arbitrariedades, mas fato é que a Cyntoia, ela é decidido que ela deveria ser julgada como se adulta fosse, e portanto submetida às penas e a todo um processo penal adulto, tá? Isso é a primeira grande tema dessa série. No Brasil isso não aconteceria porque ela tem 16 anos, tá? E aí eu faço um paralelo que a gente sabe que no Brasil a competência para legislar sobre matéria penal e matéria processual penal é só da União, né, por meio de lei no Congresso Nacional. Já nos Estados Unidos, a gente sabe que há uma autonomia maior dos entes federados e que os estados podem legislar sobre temas assim. Então, lá no Tennessee havia essa possibilidade. Em outros estados pode ser que seja diferente, mas lá no Tennessee, que era o estado onde ela praticou o crime, onde seria julgada, esse critério acontecia dessa forma. Inclusive, eles se referem que já houve casos de criança, adolescente de 12 anos, que foi julgada como se adulto fosse. Então, é algo a se pensar, né? É um critério bastante complicado. Bom, esse nosso critério, e há uma diferenciação entre dois sistemas, por quê? Bom, a gente está tratando com a doutrina da proteção integral, que considera uma criança e um adolescente como pessoas em desenvolvimento, né? Sujeitos que ainda estão passando por um processo de formação psicológica, biológica, enfim. É preciso uma atenção especial, e é por isso que a gente tem, por exemplo, um estatuto da criança e do adolescente com direitos tão específicos. Inclusive o ato infracional, ele é tratado também no âmbito do estatuto, mas a gente trata aquele ser como pessoa em desenvolvimento exatamente com critérios especiais, com proteção ainda maior. Exatamente porque são pessoas em desenvolvimento, que ainda não se formaram por completo, e eles precisam ser protegidos mesmo para que venham a se tornar adultos melhores, adultos socialmente engajados, entendendo o que é certo, o que é errado, enfim. Tá? Esse sistema, ele existe, essa é a nossa doutrina adotada, e é importante a gente refletir sobre isso. Será que julgá-la como adulta é adequado? Bom, o segundo tema que eu trago aqui
é sobre a finalidade da pena. A Cyntoia, ela é condenada e ela vai para o encarceramento. É dada a pena privativa de liberdade, que é uma pena longuíssima no caso dela. Por ter sido homicídio, né, dolo direto, ela é condenada a 60 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional, salvo a partir dos 51 anos de cumprimento de pena, em que ela poderia rever essa possibilidade de liberação condicional. Então, é uma posição extremamente grave, né? É uma pena bastante severa. Bom, o Brasil, ele adota a teoria mista ou unificadora da finalidade da pena, né? A gente não adota nem só a teoria absoluta da pena, em que admite a pena como único caráter retributivo, nem admite a teoria relativa, que admite a pena como único caráter preventivo. A gente adota uma mistura delas, daí o nome de teoria mista, né? Isso significa que sim, a gente adota a ideia de que a pena, ela é um pagamento pelo mal que você causou, né? É tirada a sua liberdade porque você matou alguém, mas ela também tem uma finalidade preventiva, de que é evitar que aquela pessoa volte a cometer novos delitos. Ela tem uma finalidade ressocializadora, de fazer com que essa pessoa, ela saia desse sistema penal melhor, reabilitado. Isso é altamente questionável, mas na teoria essa é a nossa ideia. E há uma necessidade realmente de fomentar uma mudança nesse indivíduo durante esse período que ele passa no cárcere, tá? Se a gente pensa em todas essas finalidades para o sistema adulto, né, com a pena adulta privativa de liberdade, com ainda mais necessidade, com ainda mais razão, a gente deveria pensar nessa finalidade da pena do adolescente, ou seja, no caso do Brasil, seria uma medida socioeducativa aplicada a ele. Qual é o impacto que aquela medida socioeducativa vai ter naquele adolescente? Além de ensiná-lo que ele pagará pelo mal que causar, que tipo de finalidade ressocializadora essa sanção tem? Né? Como isso acontece? A gente precisa pensar que esse encarceramento, ele precisa ter uma justificativa para fins de desenvolver uma melhoria naquele encarcerado. Isso é altamente questionável hoje em dia, principalmente quando a gente está falando de um adolescente. Aqui no Brasil, a gente tem um limite máximo do tempo em que um adolescente pode, por exemplo, ficar na medida socioeducativa de internação, exatamente porque esse período longo de encarceramento, ele não é visto com bons olhos para fins de desenvolvimento daquele sujeito que ainda está em desenvolvimento, né? Então, isso é outra questão para ser considerado, considerando os 60 anos de pena em que ela ficaria. Dos 16 aos 76, ela passaria a vida inteira encarcerada, da adolescência, né, do início dessa adolescência até a velhice. De repente, ela até morreria encarcerada, né, nunca sairia do sistema. Complicado. Bom, mas vamos lá. O terceiro tema que eu achei relevantíssimo dentro dessa temática, que é o estudo durante a execução. A gente sabe que a Lei de Execução Penal do Brasil, ela define o trabalho, o estudo, a leitura como possibilidades de remissão de pena. Então, por exemplo, há a possibilidade de um dia de pena cumprida ser correspondente a 3 dias de trabalho. Então, 3 dias de trabalho menos um dia de pena a ser cumprida, né, no regime. Então, e com o estudo também, um dia de pena para cada 12 horas de estudo dividido em pelo menos 3 dias. Essa é a regra lá da LEP. E ela existe exatamente para fomentar esse direito, para que esse encarcerado, ele utilize aquele tempo como forma produtiva. Inclusive, ela dá uma benesse ainda maior desse tempo remido no caso de haver conclusão de ensino fundamental, médio ou superior. E no caso da Cyntoia, é exatamente isso que acontece. Ela estuda durante o período do encarceramento, ela inclusive faz uma graduação técnica lá durante esse período, e ela realmente utiliza esse tempo encarcerado para algo útil, algo que lhe renderia algum tipo de fruto. É ainda mais interessante a gente pensar como ela teve uma motivação pessoal muito forte, considerando que ela não tinha expectativa de sair, né? Ela realmente, mesmo assim, quis estudar, obteve um diploma, mesmo sem
conseguir imaginar a luz no fim do túnel, né? Mesmo sem conseguir imaginar quando ela poderia sair daquele regime, mesmo saindo só na velhice. Então eu acho que é uma força pessoal realmente digna de aplauso, né, da Cyntoia. Bom, uma coisa super interessante que a gente vai ver é que um dos promotores, então um dos membros do Ministério Público que atuou no caso dela, em um dos recursos que teve durante esse processo todo dela, ele acabou sendo um professor da faculdade em que ela se graduou nesse curso técnico. Então, isso não fica muito claro durante o documentário, mas a gente entende que mesmo ele sendo MP, ele também era professor e ele dava aulas ou ele corrigia os trabalhos de vários alunos, inclusive dos alunos que recebiam aquele curso no cárcere. E ele descobriu depois só que a Cyntoia era uma das pessoas que ele ajudou a condenar e a manter no cárcere, mas que ela era uma excelente aluna dele. E ele vai, inclusive, depois ajudá-la num tema que já eu vou considerar. Mas então eu já aviso que essa história um plot super legal, que mesmo o promotor que trabalhou em prol da condenação e da manutenção da condenação, ele eventualmente vai ter contato com um outro lado dessa pessoa, né? Que é o lado que estuda, o lado disposto a produzir, a construir realmente uma situação mais favorável de vida. O que é super interessante, quando a gente deixa de ver uma pessoa simplesmente pelo fato em que ela praticou, e a gente começa a ver outros aspectos desde que sejam dadas essas oportunidades. Então é uma história super interessante, por isso que vale tanto a pena ver esse documentário. Bom, estudo na execução, outro tema super interessante pra gente lembrar dos critérios de remissão e tudo mais. Bom, o quarto e último tema que eu trago é o tema da clemência. Depois de esgotadas todas as possibilidades delas de recursos, de apelação para o tribunal, fica aparecendo no documentário que o último recurso que ela tem realmente é apelar para o Instituto da Clemência. O Instituto da Clemência lá é um apelo que é feito para que o governador daquele estado, ele perdoe um determinado criminoso. É um ato realmente humanitário e aí, para fins de decidir isso, pode ter todo tipo de critério, não precisam ser critérios jurídicos propriamente ditos, mas critérios realmente humanitários, considerando o contexto daquele apenado, o que ele fez durante esse tempo, enfim, situações específicas em que esse governador tem esse poder. Aqui no Brasil, a gente pode fazer um paralelo com o indulto e a graça, né? O indulto individual. Algumas doutrinas fazem essa diferença. Alguns chamam de graça, outros de indulto individual, sendo o indulto só coletivo, enfim. Mas aqui no Brasil existe um instituto semelhante, que é o Instituto do Indulto Individual, que é dado pelo presidente da República. Lá é dado pelos governadores, né, considerando aquela autonomia dos estados federados que a gente já comentou, mas aqui no Brasil é dado pelo presidente por meio de decreto. É um instituto complicado, porque ele é um instituto raro, é um instituto político, né, que não é dado de qualquer maneira, inclusive precisa de um certo apoio popular para que isso aconteça, sob pena de criar realmente muita tensão no seio social, mas fato é que ele é dado em algumas circunstâncias. E no caso da Cyntoia, ele foi concedido pelo governador do estado do Tennessee ano passado. Então, foi primeiro desenvolvido toda uma motivação perante uma junta. No Brasil seria o Conselho Penitenciário, essa junta, mas foi dado exatamente justificando o contexto em que a Cyntoia foi encarcerada, por que ela foi condenada, quais eram realmente as condições psíquicas, sociais, biológicas daquela pessoa naquele momento, depois de demonstrado quem ela se tornou ao longo desse período encarcerado, durante esses 15 anos, né, até o presente momento em que ela esteve encarcerada, o que ela produziu, como ela estudou, quais eram as ideias que ela tinha de mundo, o que ela tinha aprendido naquele período. E tudo isso é mostrado no documentário, essa audiência que é feita perante essa junta. E aí essa junta envia um parecer que não é vinculativo, o governador pode adotar ou não, envia sugerindo ao governador que tome uma medida ou outra, tá? E aí, depois de um tempo, o governador decidiu por sim conceder a clemência à Cyntoia,
com a liberação imediata depois de 15 anos de cumprimento de pena. Então, aos 31 para 32 anos, ela é liberada, tá? No Brasil, o Instituto do Indulto e da Graça, eles não excluem os efeitos secundários da pena, só que ele extingue a punibilidade, né, para fins de liberação, mas eles não excluem os efeitos secundários, ainda valeria para fins de reincidência, mas realmente é um instituto de perdão para fins de colocar em liberdade por situações específicas, considerando o contexto daquele apenado. Bom, é um alívio quando no documentário ela é liberada, porque é realmente angustiante ver o desenvolvimento desse caso, mas eu recomendo muito que vocês assistam, repensem sobre esses critérios, sobre esses temas que eu trouxe aqui e comentem aqui, se você já assistiu, que outros temas vocês pensaram ao assistir esse documentário. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, que ajudem a vocês a recordarem e a refletirem sobre os temas que eu trouxe aqui em eventuais provas, estudando direito penal, direito processual penal ou direito da criança e do adolescente, e que a gente possa fazer isso de maneira produtiva em outras séries e em outros filmes. Até a próxima!